Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Domingão começando com revisão aqui no nosso canal Matemática no Gogó. Então a gente vai iniciar aqui uma revisãozinha para os testes que estão se aproximando. O pessoal está desesperado, ligando, professor, como é que eu resolvo, como é que eu faço? Então vamos iniciar aqui nossa revisãozinha, tá? Vou ter que fazer bem rapidinho, vai ser rápido e bem feito, como tudo na cavalaria. Tá bem? A gente vai fazer então aqui nossa revisão. Vamos ver três tópicos importantes para o nosso teste, que são os produtos notáveis, beleza? Vamos ver os dois métodos, tanto utilizando a regrinha, quanto utilizando aquele método do chuveirinho, fazendo a multiplicação de potência, bem tranquilo de fazer. Depois vamos ver equações algébricas, que nós temos que ter um pouquinho de organização para poder fazer, para não se perder e não se embananar, e atenção com as regras de sinais. Beleza? E terceiro tópico, vamos ver equações de segundo grau. Vamos ver ela completa e vamos ver ela incompleta. Como é que a gente resolve? Fechado? Vamos lá então. Iniciando então aqui nossa aulinha com produtos notáveis. Então, o que danado é um produto notável, professor? Bom, produto notável nada mais é do que uma coisinha neste formato aqui. Ó. Nós temos uma expressão elevada a um expoente. Como é que eu faço isso? Então, a gente tem que ter em mente aquelas regrinhas da potenciação que a gente lembra. Tá? Aquelas lá de trás, lá que diz que uma base, né? um número elevado a um expoente, nada mais é do que o número multiplicado por ele quantas vezes for o expoente. Então, se eu tenho x ao quadrado, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho x vezes x. Se eu tenho x ao cubo, é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Beleza? Tranquilo? Nós temos duas formas. Aí, quando a gente chega agora no nono ano, a gente já está mais inteligente, a gente já está mais maduro, então a gente já começa a guardar algumas informações. E aí entra aquela definição para a gente de produto notável. O que danado é um produto notável? Bom, toda vez que você vê uma coisinha desse jeito aqui, você pode fazer de duas formas. A primeira é transformar em potência do jeito que eu fiz aqui, resolver multiplicando, que é o método do chuveirinho. E a segunda é nesse formato aqui, ó, utilizando a nossa regrinha, que diz, ó, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, que danado é isso que eu não estou entendendo nada. Calma, respira, tenha paciência, olha aqui, ó. Vamos modelar o que está escrito aqui, ó. Quadrado do primeiro. Bom, nós temos então aqui no produto notável, esse elemento aqui x, ele é o primeiro termo, tá? E esse elemento aqui, o 2, ele é o segundo termo. Independente dos números que tiverem do que aparecer. O que vem aqui primeiro é o primeiro e o que vem depois aqui é o segundo. Fechado? Então vamos lá. Então, quadrado do primeiro termo. Meu primeiro termo é x. Quando eu falo quadrado, então eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado. Beleza? Mais, olha lá o que está dizendo, duas vezes. Então, duas vezes eu vou colocar o número 2 e vezes. Duas vezes o quê? O primeiro vezes o segundo. Qual é o nosso primeiro termo? O primeiro termo é x. Vezes o segundo. O segundo quem é? É o 2. Mais o quadrado do segundo. O segundo é o 2. 2 ao quadrado. Bom, agora resolvendo, lembra das expressões que nós temos uma sequência de passo a passo. A gente então primeiro resolve potência, depois resolve potência ou raiz, né? Depois a gente resolve multiplicação ou divisão na ordem que elas aparecem e por último soma ou subtração. Fechado? Então aqui, ó, esse x ao quadrado eu não tenho como fazer mais nada com ele, então eu simplesmente vou repetir ele aqui embaixo. Ó. Fica x ao quadrado. Mas, ó, nós temos uma multiplicação. Aqui, como é que a gente pode fazer? Se 2 vezes x dá 2x, e 2x vezes 2, a gente multiplica só os números, dá 4x. 2 vezes 2, 4, e repete a parte literal, x. Mas, olha só, eu errei uma coisinha aqui, tá? Aqui não é a 4 não, tá? Aqui é 2. Eu não sei se eu digitei errado, tá? Quando eu falo quadrado do segundo, é o segundo elevado a 2. Fechado? Então, 2 ao quadrado dá 4. Acho que eu já estava falando o resultado já. Então, aqui a gente já tem o resultado do nosso produto notável. Tá, professor, mas eu sou muito ruim de decorar esse negócio. Negócio de quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, eu vou me enrolar. Eu não vou conseguir fazer. Então, tenha calma. Calma e paciência. Vamos lá para o segundo método? Olha só. Lembra que eu falei que... Deixa eu botar aqui uma corzinha azul para ver se fica legal. Acho que fica. Ó. Lembra que eu falei que a gente pode utilizar no formato de potência também? Então, o que é um número elevado a um expoente? Pô, nada mais é do que eu pegar aquele número e multiplicar por ele tantas vezes for o número do expoente. Fechado? Então, aqui nós temos que x mais 2 elevado ao quadrado. Como é que a gente pode fazer isso, então? Vamos separar aqui. A gente pode fazer assim, ó. Eu tenho x mais 2. Não esqueça do parênteses, tá, pessoal? X mais 2
vezes x mais 2. Eita, Glenn, e agora? Como é que eu faço isso daqui? Bom, simples. Método do chuveirinho. Ó. Você vai pegar o primeiro termo e vai multiplicar por todos do segundo parêntese. Ó. Primeiro com esse, depois com esse. Depois você vai pegar o segundo termo e vai multiplicar pelo primeiro do outro e pelo segundo do outro. E agora, como é que eu faço? Bom, agora é tranquilo de fazer, minha gente. Agora é só fazer a distributividade, ó, fazendo a multiplicação e atenção com o sinal. Aqui está tudo positivo, então é tudo fácil, vai dar tudo mais. Não tem estresse. Agora, se eu tivesse um menos aí em qualquer lugar, cuidado com a relação de sinal. Nós temos uma multiplicação. Segundo exemplo, a gente vai ver isso daí. Então, ó, x vezes x dá 2x. Não, errou. X vezes x é x ao quadrado. Lembra lá da nossa regrinha de potência, ó. Multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes, tá? Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. 1 mais 1 dá 2. Fechado? Então x vezes x, x ao quadrado. Agora eu pego de novo ó, o primeiro termo vezes o segundo do outro parêntese. Então x vezes 2 dá 2x. Tudo positivo, né? Mais 2x. Agora eu vou pegar o segundo membro e vou multiplicar por todos lá do outro lado. Eu tenho 2 vezes x dá mais 2x. E depois eu vou pegar 2 vezes 2. Fica tudo mais mesmo. 2 vezes 2 dá 4. E agora o que eu faço, Glenn? Agora é só pegar e resolver o que dá para resolver. Ó. Esse x ao quadrado eu não tenho outro x ao quadrado. Então eu só posso somar elementos que têm a mesma parte literal. Como eu não tenho outro x ao quadrado, esse daqui eu só vou repetir embaixo. Não dá para fazer nada. Então esse aqui dá x ao quadrado. Beleza? Mas... ó, aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x. Ou seja, eu tenho duas partes literais iguais. Então, eu posso fazer a operação com eles. A operação é a soma, pois os sinais dos dois termos são positivos. Sinais iguais, soma e repete o sinal. O sinal de mais já está aqui repetido. 2x mais 2x. E agora, o que é que eu faço? Quando é numa soma, você só soma os números, tá? Então, 2x mais 2x vai dar 4x. Fechado? E o 4 não dá para fazer mais nada, eu repito ele. Mais 4. Bom, e aqui está o nosso resultado. Observa com o primeiro método. Ó. Igualzinho, tá vendo? Ó? Os números não mentem e nem os professores de matemática. Como dizia o professor Márcio Flávio. Tá? Então aqui, ó, você pode usar a técnica de lembrar da formulazinha, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou você pode aplicar os produtos notáveis e usar o método do chuveirinho. Beleza? Então aqui ó, estão os dois métodos, você escolhe o que você quiser. Fechado? Vamos para o nosso segundo exemplo agora. Ah, eu esqueci de falar. Ou o chuveirinho, né? Aí você escolhe. Nosso segundo exemplo agora. Ele pode vir neste formato, ou pode aparecer um Digimon desse jeito aqui. Ó. Como é que eu resolvo esse danado aqui? Ó? Simples. Aqui não tem o que pensar, minha gente. Aqui eu vou utilizar logo o método do chuveirinho. E olha só o detalhe. Ó. Nós temos sinais de menos aqui. Ó. Então, atenção com os sinais de menos, beleza? Vou fazer de vermelho para ficar melhor. Então, ó, método do chuveirinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro termo e vou multiplicar por todos do outro parêntese. Tá aqui, pum. Depois eu vou pegar o segundo elemento e vou multiplicar por todos do segundo. Esse com esse e esse com esse. E agora é só resolver e correr para o abraço. Ó. X vezes menos x, lembra, primeiro faz a relação de sinal, tá? Temos uma multiplicação. Na multiplicação, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Fechado? Então, temos mais. Lembra que o sinal é sempre o que vem antes da letra ou do número. Então, aqui eu não tenho nada. Quando eu não tenho nada, é a mesma coisa que eu tenho mais. Tá bem? Então, mais com menos dá menos. X vezes x, x ao quadrado. Agora, vamos fazer com o segundo. Ó. Mais com menos, menos. X vezes 3, 3x. Fechado? Vamos para o segundo termo agora? Já fizemos com todos. Agora é o segundo. Ó. Mais com menos, menos. 2 vezes x, 2x. E o outro chuveirinho? Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Fechado? Tranquilo, sem estresse. Agora o que a gente vai analisar? Se dá para a gente diminuir isso daí. Tem algum termo com a parte literal igual. Ó. O menos x ao quadrado não tem mais nada. Então a gente só repete ele. Não dá para fazer nada com ele, tá? E agora eu tenho aqui, ó, x e x. O que eu posso fazer? Eu posso fazer essa operação. E aí, atenção com o sinal. Lembra que eu falei? Ó, os sinais aqui são iguais. Na soma ou subtração, quando os sinais são iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, aqui eu vou repetir o sinal. Eu vou repetir a parte literal. E o 3 mais 2 dá 5. Fechado? E agora menos 6 igual a 0. Resolvido. Chegamos na equaçãozinha de segundo grau. Então, se por acaso aparecer lá
Resolva o produto notável e diga qual é o grau da equação. O grau da equação sempre vai ser o expoente do maior coeficiente aqui, ó. Então, eu tenho um x ao quadrado, ele está elevado ao quadrado. Então, essa equação é uma equação de segundo grau. Se eu não tivesse isso daqui, seria uma equação do primeiro grau, porque seria o 5x, ele estaria elevado a 1. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, o produto notável é este daqui. Temos as duas formas de resolver, tá? Ou usando aqui o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ou utilizando o método do chuveirinho. Aí fica a critério de vocês, ok? Atenção com duas coisas, então. Ó. Coisas importantes que vocês têm que anotar aí, ó. Observação. Regra de sinal, tá? Então, numa soma ou numa subtração, você vai lembrar que na soma, quando os sinais forem iguais, né? A gente soma. E quando os sinais forem diferentes, a gente subtrai. Tá, mas tem um restante, não tem, professor, da regra? Tem. Mas qual é o detalhe? Olha só. É o errado que dá certo, beleza? Veja bem. Quando os sinais são iguais, eu somo e repito o sinal. Quando os sinais são diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Grava assim, ó. Sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio. Em todos os dois, eu vou dar sempre o sinal do maior. Tá bem? Grava assim, pode fazer que vai dar certo. Ok? Fechado? Numa multiplicação ou numa divisão, nós temos que fazer o quê? Muita atenção, viu? Tá? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Beleza? Então, atenção para esse bisuzinho aqui, tá, pessoal? Então, vamos para o nosso segundo tópicozinho da aula. Hoje está corrido. Então, ó, quando a gente quer calcular a área, por exemplo, aparece lá uma figura para a gente, aparece um produto notável e como é que a gente faz? Simples. Temos que lembrar de algumas coisas, tá? Em relação às áreas. Nós temos que lembrar que a área de um quadrado, tá? A área de um quadrado é o quê? A área desse quadrado vai ser igual a base vezes a altura. Fechado? E a área de um triângulo, professor, como é que eu calculo? Bom, se você olhar para um triângulo, olha só, vê se ele não parece com um quadrado. Vê se ele não é a metade de um quadrado. O desenho está feioso aqui, mas dá para entender. Ele é a metade de um quadrado. Então, a gente pega e raciocina assim, para facilitar a nossa vida. A área de um quadrado não é a base vezes a altura? É. Quando eu falo em metade, toda vez que eu falo em metade de alguma coisa, eu vou dividir por 2. Então, aqui é simples. Ó. Eu vou pegar, simplesmente, e vou colocar a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura. O triângulo não é metade de um quadrado? Dividido por 2. Pronto, nós temos essas duas informações. Fechado? Bem tranquilo? Então, vamos agora para a nossa questão. E quando aparece um negócio desse aí, como é que eu faço? Simples. Ó, eu quero calcular as áreas, né? Então, geralmente, quando aparece uma questão dessa forma, vai ser solicitado para você encontrar a equação que calcula a área da figura. Então, para eu calcular a equação, para eu encontrar essa equação, como é que eu faço? Olha só, essa figura é um quadrado. Qual é a área dessa figura? Bom, a área é base vezes a altura. Então, é simples. Qual é a minha base? X mais 5. Qual é a minha altura? X menos 1. Então, eu vou substituir aqui e vou resolver. Depois é só correr para o abraço. X mais 5 vezes X menos 1. Ó, temos um sinal de menos. Atenção, hein? Acende aí o sensor aranha. Então, aqui eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou fazer o chuveirinho. Ó. Esse aqui por todos que estão lá no segundo parêntese. E depois o segundo por todos que estão lá no segundo parêntese. Faz o desenho, se você ainda não está acostumado, faz esse chuveirinho aqui para você não se perder na hora da multiplicação, tá bem? E atenção com o sinal. Ó, x vezes x, x ao quadrado, tá? X vezes menos 1, menos x. Mais com menos dá menos, x vezes 1, x. Agora vamos para o segundo termo. 5 vezes x mais 5x. Mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. E agora, o que é que eu faço? Bom, agora é simples. Isso aqui é igual a área, tá? A área é igual a isso. A equação da área. Eita, que a minha mesa tá. Pronto, agora sim. Então, ó, x ao quadrado não dá para fazer mais nada, eu só repito ele. E aqui eu vou pegar, ó, sinais diferentes. O que é que eu faço? Lembra do nosso macetezinho lá? Ó? Sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Qual é o maior? É o 5. O sinal dele é o que vem antes, então é mais. Eu coloco mais. 5. Quando eu não tenho nada aqui do lado do x, é a mesma coisa que eu tenho o número 1 aqui, tá, minha gente? Não se esqueçam disso. Então, os sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. 5x menos 1, 4x menos 5. Bom,
Aqui está a equação que calcula a área dessa figura. Fechado? Tranquilo? Sem estresse, né? Muito fácil, minha gente. Ó, agora é um triângulo, então a gente vai ter que usar a fórmula do triângulo. Vocês não podem esquecer, bem simplesinho de memorizar isso daí, as duas formulazinhas. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo? Bom, a gente sabe que a área... Deixa eu dividir aqui. Vamos ver... ficou legal, dá para entender. Então, a gente sabe que a área de um triângulo é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Bom, qual é a base do meu triângulo? X mais 5. Qual é a altura? X mais 2. Atenção, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, x mais 1, mudaria em que nesse meu cálculo para eu encontrar a equação? Mudaria em nada. Eu só vou usar duas informações quando eu tiver um triângulo. Eu vou usar a base, tá? E eu vou usar a altura. Fechado, pessoal? Preste atenção nisso daí. Se eu tivesse essa informação aqui, que no caso é a hipotenusa desse triângulo, o máximo que ele poderia me pedir seria o quê? O perímetro. Ia pedir a área e o perímetro. Só. Mais do que isso ele não solicitaria, tá? Fechado? Então, a área, só eu substituir. A área da figura vai ser igual a x mais 5, pelo amor de Deus, não esquece do parêntese, tá? Vezes a altura. Qual é a altura? X mais 2. X mais 2. Dividido por quanto? Dividido por 2. E agora o que é que eu faço, minha gente? Só fazer a distributividade aqui, ó. Chuveirinho. Esse com esse com esse. Depois esse com esse com esse. Não esquece do denominador aqui, tá? Pelo amor de Deus. X vezes x dá x ao quadrado. Mais x vezes 2, 2x. Mais 5 vezes x, 5x. Mais 2 vezes 5, 10. Divide aqui, tudo por 2. E agora, o que a gente pode fazer? Ah, não sei. Agora, vamos usar só o que dá para fazer. X ao quadrado, coloco ele aqui, não tem outro para fazer. 2x mais 5x, sinais iguais, soma e repete o sinal. Ou soma e repete o sinal, né, Ana Mel? Então, 2x mais 5x dá 7x mais 10, dividido por 2. Então, a equação que eu consigo encontrar a área desse triângulo é esta daqui. Tranquilo? Bem fácil, bem tranquilo, não tem como errar, minha gente. E atenção, é o que eu falo. Vocês às vezes se preocupam com o mais difícil e esquecem o mais fácil. Ó, eu preciso saber qual é a área do quadrado. Eu sei que é base vezes altura. Eu preciso saber qual é a área do triângulo. Eu sei que é base vezes altura dividido por 2. Aí você lembra disso, que é muito mais difícil, e pega e erra para mim numa relação de sinal, na hora da multiplicação. Aí é para quebrar o sujeito, né? Não dá para ser assim, beleza? Vamos lá para o nosso terceiro tópico agora, que são as expressões algébricas. Expressões algébricas é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado na hora de fazer, porque é organização. Não é difícil de fazer. É um pouquinho longo o processo, assim como a equação do segundo grau, que é o nosso próximo tópico. Mas é uma coisa que é fácil. Ele só é longo de fazer o processo, mas é fácil. Vocês têm que ter organização e não errar na hora da relação de sinal. Lembrando que numa expressão algébrica, deixa eu colocar aqui em cima, nós temos mais ou menos assim, ó, x mais 2 igual a 2x mais 3. Como é que eu resolvo isso? A gente chama aqui, ó, da igualdade para a esquerda, aqui, ó, a gente chama de primeiro membro, tá? E da igualdade para a direita, a gente chama de segundo membro. Tá, pessoal, o que tem a ver isso? Olha só. A gente convenciona, a gente está acostumado a colocar sempre do lado esquerdo letra, do lado direito número. Para que isso? Para encontrar o valor do x. Isso quando eu tenho só uma incógnita. Quando eu tenho mais de uma incógnita, a gente coloca tudo no primeiro membro, resolve e depois joga os números para o segundo membro. Se for o caso. Se terminar numa equação grande, num polinômio, a gente deixa ele tudo num membro só. Mas por que eu falei de primeiro membro e segundo membro? Olha só, veja bem. Toda vez que eu for mudar a posição de um elemento e ele mudar de membro, eu tenho que inverter o sinal dele. Oxi, como assim, Glenn? Olha só. Eu vou pegar todos os elementos aqui e vou jogar tudo para o primeiro membro. Beleza? Ó, quem está no primeiro membro, mantém no primeiro membro, eu não faço nada. Então, x mais 2 vai ficar o quê? X mais 2. Tá? Agora, eu vou pegar todos esses elementos que estão no segundo membro e vou jogar para o primeiro membro. E como é que eu vou fazer? Ó, o 2x, ele não está com sinal positivo? Lembra que quando eu não tenho nada aqui, eu tenho sinal de mais. Então, quando eu jogar ele para o primeiro membro, eu vou inverter o sinal dele. Eu vou colocar o sinal de menos. 2x.
E o 3, ó, o 3 também está com sinal de mais. Quando eu jogar ele para o outro lado, ele também vai com sinal inverso. Vai ficar menos 3, igual a... Que número que ficou do outro lado? Não ficou nada, ficou 0 então. Pronto. Feito isso, o que a gente pode fazer agora? Bom, agora eu posso resolver calcular aquilo que tem a mesma parte literal. Olha só que é um passo a passo. Você não consegue olhar para uma equação dessa e já falar, o valor de x é tanto. Ou a equação que vai ser gerada é tanto. Não dá para você fazer isso. Se você tentar fazer isso, você provavelmente vai errar. O que você tem que fazer? Faz o que você consegue fazer. Vai no passo a passo. Bom, eu acho melhor colocar tudo no primeiro membro, calculo a minha expressão e depois eu jogo os números para o segundo membro e deixo letras no primeiro membro. Ótimo! Ah, não, eu já prefiro jogar os números para o segundo membro, as letras deixar no primeiro, resolver tudo e no final ver se eu vou achar o valor da incógnita ou se eu vou achar uma equação. Também ótimo, tanto faz. Então, o que eu indico a você que não tem essa segurança toda? Joga tudo para o primeiro membro, resolve tudo e no final você olha. Se vai ser possível encontrar o valor de x ou se a gente vai encontrar uma equação no final. Olha só a nossa expressãozinha aqui. O que a gente pode fazer? Vamos ver o que dá para a gente fazer. A gente agora vai organizar os termos. O que é organizar os termos? É assim, ó. Eu vou pegar tudo que for letra e vou colocar no comecinho. E aí você vai pegar assim, mas eu não vou mudar o sinal, não? Não, só mudo o sinal quando eu mudo de membro. Mudança de termo dentro do próprio membro, eu não mexo no sinal. Então aqui eu vou deixar, ó, x, vai permanecer no lugar dele. E o menos 2x, ó, ele está no mesmo membro. Da igualdade para cá é o mesmo membro. Eu só vou colocar ele para cá, ó. Menos 2x, tá? Agora eu vou repetir o mais 2 e vou deixar o menos 3 igual a 0. E agora, o que eu faço, Glenn? Agora você vai resolver o que dá para resolver. Temos aqui, ó, dois elementos com parte literal igual, então dá para eu resolver. Esse sinal aqui é mais, quando eu não tenho nada é mais. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Do lado do x aqui eu tenho um númerozinho 1, então 2 menos 1, 1. Só que o sinal fica o quê? Fica negativo, porque o número maior é o 2. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Menos x. Aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu tenho mais 2, menos 3. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. O 3 é o maior, fica um sinal negativo. 3 menos 2, 1. Igual a 0. Eita, Glenn, vou conseguir encontrar o valor de x. Muito simples. Você não consegue encontrar o valor de x? Consigo. É só você pegar e mudar ele de membro. Aí você chega e fala assim, mas você falou que letra fica no primeiro membro e número fica no segundo membro. Então, eu falei isso, que isso é uma convenção. Isso não é uma obrigação. Então, para facilitar a sua vida, o que você vai fazer? Você vai pegar esse xzinho aqui, ó, e vai jogar ele para o segundo membro e vai mudar o sinal dele. Tá, Glenn, por que aqui o 2x eu não mudei o sinal e o x agora eu vou mudar o sinal? Porque, ó, ele vai mudar de membro, ele vai para o segundo membro. Mudou de membro, muda o sinal. Então, aqui eu vou deixar o menos 1 igual, o x eu vou passar para o outro lado, igual a x. Minha gente, menos 1 igual a x e x igual a menos 1 é o mesmo valor. Ó, encontramos o valor da incógnita, beleza? Joguei tudo para o primeiro membro, depois eu joguei o número para o outro lado ou a letra para o outro lado. Fica a letra de um lado, o número do outro. Fechado? Bom, deixa eu ver se eu consigo jogar isso daqui. Não, não vou conseguir jogar. Eu vou ter que apagar isso daqui. Copiem aí, dá pausa no vídeo, porque ainda não sei mexer nesse negócio direito, não. Eu vou apagar, agora a gente vai fazer os exemplos que estavam previstos. Tá bem? Vamos lá, minha gente. Deixa eu apagar aqui. Ó, apaguei. Vamos lá, então. Nosso exemplozinho aqui, ó. Questãozinha. Você olha o negócio de exame e fala, meu Deus, como é que eu faço isso? Gente, tranquilo de fazer. Organização. Olha só como ele já facilitou a nossa vida, ó. Está tudo no primeiro membro. Se está tudo no primeiro membro, eu nem vou me preocupar em mudar sinal agora. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente resolver aquilo que dá para resolver. Primeira coisa, organize a expressão. Coloque todos os termos que têm a mesma parte literal junto. O que eu vou fazer? Isso começa do maior para o menor. Olha primeiro os graus do polinômio. O maior grau é 3, tá vendo? Ó? Que é o expoente, é a letra que tem o maior númerozinho em cima. Então, meu maior expoente é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar tudo que tem 3 primeiro. Então, eu vou pegar aqui, eu vou botar menos 3x, menos 3x ao cubo. Aí, eu chego lá e faço assim, ó. Pum, para lembrar que eu já usei ele. Depois, eu tenho outro x ao cubo. Tem aqui, ó, menos 5x ao cubo. Menos 5x ao cubo. Vou lá e, ó, risco ele também. Beleza? Agora, vamos ver o próximo expoente. Qual é o maior? É o x ao quadrado, ó.
tem aqui 8x ao quadrado. O sinal dele é mais. Mantém mais porque está no mesmo membro. 8x ao quadrado. Depois eu vou pegar o... risco ele, que eu já utilizei. Agora eu vou pegar esse outro aqui, ó. Ah, não, tem mais um x ao quadrado aqui, ó. Mais 2x ao quadrado. Risco ele, que eu já utilizei. Tem outro x ao quadrado? Tem aqui, ó. Mais x ao quadrado. X ao quadrado. Agora eu vou ver se eu tenho algum x. Tenho sim, ó. Tenho menos 3x. E eu tenho... Tem mais alguma coisa? Tenho mais 6x. Mais 6x. E agora, o que é que eu faço? Agora, vamos ver o que que sobrou. Sobrou aqui, ó, o menos 25. Você vai colocar ele aqui. Menos 25. Risca ele. E depois o mais 18. Mais 18. Bom, tenho mais alguma coisa para utilizar? Não, não tenho nada para utilizar. Tá tudo certinho dentro dos expoentes? Tá tudo certinho dentro dos expoentes. Bom, lembrando, a gente só pode calcular aquilo que tem a mesma parte literal, beleza? Então aqui eu tenho, ó, 3x ao cubo e 5x ao cubo. Eu posso resolver a operação entre eles. Vamos resolver então, ó. Então, os sinais deles são iguais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Eita. Daí. Vamos lá. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 3x ao quadrado menos 5... 3x ao cubo menos 5x ao cubo vai dar menos 8x ao cubo. Beleza? E esse daqui, o que que eu faço? Bom, você, se tiver com dificuldade, faça de 2 em 2. Você pega esse primeiro elemento e soma com esse. E o resultado você vai e soma com esse. Ou subtrai, depende do sinal, tá? Ou você pode fazer tudo junto, ó. Os sinais são todos iguais, então vai ser mais. E aí eu vou pegar 8 mais 2, 10. 10 mais 1, 11. 11x ao quadrado. Beleza? Agora vamos para o x. Ó. Antes de eu colocar o sinal, eu tenho que fazer a relação. Os sinais aqui são diferentes, então eu vou subtrair e dar o sinal do maior. O maior número é o 6, eu vou colocar o sinal de mais. 6 menos 3, 3x. E agora eu vou para o outro. Eu tenho menos 25 mais 18. Sinais diferentes, subtrair e dar o sinal do maior. O maior é o 25, o sinal fica de menos. 25 menos 18, quanto é que dá, minha gente? Dá 7, né? Pronto, 7. E aí agora você vai olhar o seguinte. Eu tenho partes literais iguais? Não, não tenho partes literais iguais. Ó, eu tenho x ao cubo, eu tenho x ao quadrado, eu tenho x e depois eu tenho só um 7. Dá para eu fazer alguma coisa? Não, não dá, porque eu só posso fazer se a parte literal for igual. Então aqui, minha gente, ó, acabou a conta. Só isto e nada mais. Beleza? Isso é difícil? Não. Ah, pessoal, depois de visto é fácil. Então, o que você vai fazer? Quando terminar a aulinha aqui, você vai pegar o seu caderno, vai pegar os exemplos que tem, vai copiar numa folha em branco, vai olhar como é que foi a resolução, vai fechar o caderno e vai fazer sem olhar. E depois você vai lá e corrige. Tá bem? Vê se está certo. Bom, nosso segundo exemplo aqui. Ó. Como é que eu faço essa questãozinha aqui? Mesma coisa. Organize os termos e depois você começa a resolver. E aí tem um detalhe, ó. Aqui nós temos elementos no primeiro membro e elementos no segundo membro. Como é que eu faço? Do jeitinho que a gente viu lá no começo da primeira aula. No começo da aula. Ó, vai pegar os elementos, eu vou fazer um jeito que fica mais fácil para vocês. Eu vou pegar todos os elementos, eu vou trazer para o primeiro membro e eu vou analisar se o resultado vai dar uma equação ou se eu vou conseguir achar o valor da incógnita como na nossa explicação. Vamos ver aqui então. Tudo que está no primeiro membro, eu vou deixar do jeito que está. Vou repetir aqui. Ó. 9x ao quadrado mais 8 menos 3x ao cubo mais 10x. Pronto. Tudo que estava no primeiro membro eu mantive. Agora eu vou pegar tudo que está no segundo membro e vou trazer para o primeiro membro. Então vai ficar, ó, tá mais 2x ao cubo, vem menos 2x ao cubo. Tá mais 6x ao quadrado, vem menos 6x ao quadrado. Tá menos 10, vem mais 10. Beleza? E agora o que é que eu faço? Agora a gente vai igual a zero, né? Agora o que a gente vai fazer? Vai organizar dentro do membro, do grau maior para o grau menor. Então eu tenho aqui, ó, menos 3x ao cubo. Repete ele. Menos 3x ao cubo. Risca para não esquecer. Agora eu tenho menos 2x ao cubo. Repete ele também. Menos 2x ao cubo. Risca para não esquecer. Vamos agora para os quadrados. Ó. Mais 9x ao quadrado. Mais 9x ao quadrado. Risca ele.
Tem outro quadrado? Tem, o menos 6x ao quadrado. Menos 6x ao quadrado. Risca. Vamos para o próximo. Tem o x? Tem, mais 10x. Mais 10x. Riscou ele também. Para o próximo, tem o x? Não, não tenho mais, só sobrou o número. Mais 10, mais 8. Igual a zero. Agora a gente pode resolver dentro das partes literais ter o mesmo expoente. Então aqui, ó, sinais são iguais, menos 3x menos 2x ao cubo, dá menos 5x ao cubo. Ó, menos 9, mais 9x ao quadrado menos 6x, os sinais são diferentes e as operações são de soma ou subtração. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o 9, vai ser positivo. 9 menos 6 dá 3x ao quadrado. E o x aqui, nós só temos ele, repete, mais 10x. E os números, nós temos 10 mais 8, que dá 18. Igual a zero. Bom, dá para eu achar mais alguma coisa? Não. Ó, a parte literal é x ao cubo, a parte literal é x ao quadrado, a parte literal é x. E aqui eu não tenho, é 1. Então, acabou a questão. Conseguimos reduzir ela o máximo que conseguimos. Beleza, fechado. Vamos para o nosso terceiro bloco, terceiro tópico agora, que vai ser justamente as equações do segundo grau. Beleza, vamos lá agora. Olha só, minha gente. Minha gente, então aqui, equações do segundo grau. Bom, a gente vai fazer aqui uma explicação sucinta disso daí. O assunto requer que você faça algumas questões para poder memorizar melhor as questões, tá? E conseguir resolver de uma forma mais rápida, porque leva um certo tempinho algumas questões. Então, eu coloquei aqui, o que danado é uma equação de segundo grau? Bom, a equação de segundo grau é uma coisa, um polinômio, neste formato aqui, tá? Ó, nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. É importante a gente conseguir identificar os termos da equação, tá? Nós temos o a, o b e o c. Ó, o a sempre vai ser o número que vai estar acompanhado do x ao quadrado. O b sempre vai ser o número que vai estar acompanhado do x. E o c vai ser o termo independente, que não tem letra do lado dele. Fechado? Bom, para eu resolver uma equação do segundo grau, para eu encontrar as raízes da equação do segundo grau, que é isso que a gente faz, a gente precisa de duas coisinhas. Se essa equação ela for completa, for neste formato, a gente vai precisar encontrar o delta e depois achar o x da equação. Professor, o que é isso? Fica tranquilo. Fórmulazinha de Bhaskara, bem tranquila de resolver. Duas fórmulas apenas. Ó. Esta daqui, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Misericórdia, o que é isso? Bom, você não encontrou os termos aqui de cima, o a, o b e o c? Simples, você vai pegar os números que você encontrou e vai jogar aqui na formulazinha e vai resolver a expressão conforme a gente vem aprendendo desde o 6º ano. Beleza? Depois que você encontrar o valor de delta, você vai jogar na segunda formulazinha, que é justamente a do x. De novo, tudo que nós encontramos, depois que encontrarmos o delta, nós teremos o a, o b, o c e o delta. Aí é só pegar e jogar na formulazinha, fazer relação de sinal e correr para o abraço. Aqui, ó, quando chegar aqui, nós vamos encontrar dois números, que vai ser o x' e o x duas linhas. Tá bem? Por quê? Ó, a raiz do delta ela fica mais ou menos a raiz do delta. Então, o x' vai ser menos b mais a raiz quadrada do delta sobre 2a. E o x duas linhas vai ser o menos b menos a raiz do delta sobre 2a. Beleza? No exercício vai ficar melhor da gente fazer, da gente conseguir encontrar. Tá certo? Ó, isto daqui a gente vai usar essas duas formulazinhas quando a gente tiver uma equação completa. Quando a gente não tiver a equação completa, ou você pode pegar e usar e seguir normal, com os termos, vai dar certo a conta, ou você pode colocar o termo em evidência, que é o que eu aconselho a você. Existe um outro método que é o de completar quadrados. Esse é um pouquinho mais complicado, mas dá certo também. Então fica a gosto do freguês, você pode usar da forma que você quiser. Ó, vamos para o nosso exemplo aqui. Ó. Primeiro exemplo, nós temos essa equação. Eita, essa equação não é do segundo grau, porque ela não está nesse formato aqui, professor. Olha só. Eu falei que para ela ser uma equação de segundo grau, você tem que olhar o maior expoente. O maior expoente aqui, ó, é o 2. Se é o 2, ela é uma equação de segundo grau. Então, essa daqui é uma equação de segundo grau. Porém, ela não é completa. Qual o termo que está faltando? Ah, está faltando o b, ó, porque o x ao quadrado está aqui. O a dessa equação é o 1, porque ó, é o número que está ao lado do x ao quadrado. Então, eu tenho o b é 0. B é 0. E o c? Quanto que é o c? É 64? Não. O c não é 64. O c é menos 64. E aí é o seguinte, pessoal. Se você, numa equação incompleta, você for utilizar Bhaskara e depois o x, vai demorar demais. O que eu aconselho você a fazer? Observa aqui essa equação.
tá? Eu vou apagar esse A, o B e o C aqui e vou colocar lá em cima, que fica melhor. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui, ó. O A é 1, o B é 0, porque eu não tenho, e o C é menos 64, tá? Então, agora, como é que eu faço? Bem tranquilo, preste sua atenção. Lembra que eu falei que fica letra para um lado e número para o outro? Ó, nós temos aqui o 64 e eu tenho um x ao quadrado. Então, o que você vai fazer? No primeiro membro, deixa o x ao quadrado, que eu não preciso mexer com ele. E no segundo membro, você vai pegar esse 64 e vai jogar para lá. Ele está menos, ele vai para lá mais. Mas eu não preciso colocar. Lembra que eu falei da operação inversa? Qual é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, você vai pegar o x aqui, vai colocar o igual e vai colocar a raiz do 64. Só tem um detalhe. Quando você joga a raiz, você tem que colocar mais ou menos. E aí acabou. Qual é a raiz de 64? X vai ser igual a raiz de 64, vai ser 8, né, minha gente? Mais ou menos 8. Então, quais são as raízes dessa equação do segundo grau? Olha o caminhão passando bem agora. É uma bênção. Então, as raízes dessa equação vai ser mais ou menos 8. Problema resolvido. Simples desta forma. Você, não é possível, professor, que é tão simples. É bem simples. Segunda equação. É o que eu falei com vocês. Vocês têm que olhar e observar. Você não tem como olhar para uma equação dessa e já saber o resultado, como era lá atrás, no sexto, sétimo ano. Agora você tem que começar a calcular mesmo. Você faz aquilo que você sabe. Você usa a técnica que você tem. Usa as ferramentas que você tem até chegar no máximo possível. Tá? Então vamos lá. Ó. Eu tenho de novo, ó, 4x ao quadrado, eu tenho A. Eu tenho o C, mas e esse número aqui? Eita, não sei. Calma, vamos resolver. Vamos deixar a letra para um lado e o número para o outro? Então, aqui, ó, eu tenho 4x ao quadrado. Eu vou deixar nesse termo, no primeiro membro, né? Igual, o 3 eu vou deixar onde ele está. E vou pegar o 46 e vou jogar para lá. Ó, mais 46. Eita, acho que vai ficar fácil agora, hein? Ó, nós temos 4x ao quadrado igual 3 mais 46, 49. E agora, Glênio, o que eu faço? Ó, você vai pegar o x ao quadrado... Vai deixar aqui. Esse 4 ele não está multiplicando o x ao quadrado. Ele vai passar para lá fazendo o quê? Dividindo 49 dividido por 4. Beleza? O que dá para a gente fazer aqui agora? Não dá para fazer nada. Sabe por que não dá para fazer nada? O máximo que pode fazer é você pegar esse x e mandar lá, calculando a raiz. Ó, 49 quartos. É o máximo que dá para fazer. Mais do que isso não dá. Tá bem? Eu vou botar ali do lado que eu acho que eu tenho uma questãozinha aqui embaixo. Beleza? Como assim, professor, não dá para fazer nada? Não dá, minha gente, porque ó, o que a gente tem aqui? A gente tem 49 dividido por 4. Eu consigo fazer alguma coisa com isso daqui? Não, porque eu nem posso dividir nem dá para simplificar. Eita, já está no outro já. Pronto. Não dá para fazer nada. Então, ou eu termino aqui, ou eu coloco x, né, igual a mais ou menos raiz de 49. Eita, perdão, minha gente, dá para resolver sim. Ó, já estou quibando, já estou tão apressado aqui que eu estou... Vamos lá, olha só. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu pego, não dá para eu dividir o 49 por 4, mas o que eu posso fazer? Eu jogo a raiz, aqui não tem uma potência, eu vou jogar a raiz de 49 dividido por 4. Lembra da propriedade da radiciação? A raiz de uma fração é a raiz dos termos. Então, raiz de 49 sobre 4. Qual é a raiz de 49? É 7. Qual é a raiz de 4? 2. Então, isso aqui dá 7, mais ou menos 7,5. Beleza? Terceiro exemplo aqui, ó. Quando eu não tenho o C, eu tenho o A e o B. E aqui a gente vai usar aquela técnica de colocar o termo em evidência. O que danado é colocar o termo em evidência, Glenn? É assim, ó. Tu tem um x ao quadrado e tu tem um x aqui. O que você vai fazer? Vai pegar o número que tem igual, a letra que tem igual. Eu tenho um x. Você coloca um x aqui do lado de fora. Ó. Primeira coisa. E aí você vai abrir o parêntese. Oxi, o que é isso, Glenn? Agora você vai fazer o seguinte. Qual o sinal que está aqui? Menos. Você vai colocar ele aqui no meio, do mesmo jeito. E agora a gente vai fazer assim, ó. Qual é o número, aqui dentro do parêntese, que eu multiplico por x e eu acho x ao quadrado? Você, eita, não sei. Ó, pensa direitinho. Eu tenho uma letra que eu vou multiplicar por x e vai dar x ao quadrado. Bom, eu tenho o expoente 1, então aqui eu vou botar o x. Porque, ó, x vezes x deu x ao quadrado. Beleza? Segundo membro agora, o segundo elemento. O que eu vou fazer? Ó? Eu tenho 8x e eu tenho um x. O que eu vou fazer para multiplicar aqui
esse elemento para chegar em 8x. Eu vou botar o 8. Igual a zero. Então, ó, nós temos que x vezes x deu x ao quadrado, menos 8 vezes x deu menos 8x. A gente colocou aqui o termo em evidência. Isso daqui é uma técnica que tem. E agora, o que eu posso fazer? A gente vai encontrar as raízes da equação. Então, quando eu tenho um negócio desse daqui, ou o meu x vai ser zero, a raiz da equação, ou x vai ser zero, ou o meu x menos 8 vai ser igual a zero. Glenn, como assim? Observa essa expressão. Eu quero um número que multiplicado por x menos 8 vai ser zero. Bom, para eu ter zero, um dos dois vai ter que ser zero. Ou este número aqui, ou x, é zero, ou o que está dentro do parênteses vai ser zero. Tá bem? Então, ó, x menos 8 igual a zero, isolo o x, né? Deixo o x sozinho e passo o 8 para lá com o sinal invertido. Então, as minhas raízes vão ser ou x igual a zero, ou x igual a 8. Acabou. É só isso, não tem mais nada para fazer. Então, eu achei aqui uma expressão que eu tenho o a e o b, eu vou colocar o termo em evidência. Só isso. Feito isso, quando eu colocar o termo em evidência, ele vai ficar nesse formato. Então, vai ser isso daqui igual a zero. Ou esse primeiro é zero, ou o que está no parênteses é zero. Fechado? Vamos para a nossa penúltimo exemplo aqui, ó. Outro exemplo para ficar fácil. O que eu indico a você? Dá pausa no vídeo, tenta fazer ela e depois você vê a minha resolução. Beleza? Olha só. Eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado menos 6x. Eita, Glenn, e agora? Eu não tenho só o x. Bom, vamos colocar em evidência? Colocar em evidência vai ter um parêntese e eu vou ter um número para o lado de fora. Eu já sei que eu tenho um x aqui nos dois, então eu coloco o x aqui, ó. E eu tenho um outro detalhe, ó. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 6. Esses números são múltiplos? São. O 6 é múltiplo de 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o menor deles e colocar do lado de fora. Eu vou colocar o 3. E agora aqui, ó, qual o sinal que eu tenho? Eu vou repetir o sinal. E eu vou pegar e vou utilizar agora a substituição, o evidência, né? Qual o número que eu vou multiplicar por 3x e vou chegar em x ao quadrado? O x. Oxi, como assim, ó? 3x vezes x dá 3x ao quadrado. O menos já está aqui. Qual o número que eu vou multiplicar por 3x e vou chegar em 6x? 2. Porque 2 vezes 3x dá 6x, igual a zero. E agora o que a gente faz? Ó, ou o primeiro é igual a zero, ou seja, x igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. Logo, x é igual a, pega esse 2 e passa para o outro lado, igual a 2. Então, as raízes dessa equação do segundo grau, incompleta, vai ser o quê? 0 ou 2. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo. Vamos agora para uma equaçãozinha da forma completa. Como é que eu faço? Bom, quando você tem uma equação dessa aqui, ó, você tem exatamente o A, o B e o C. Primeira coisa, você identifica quem é o A. O A é 1. O B, quem é o B? O B também é 1. E o C? O C é menos 6. E aí a gente vai usar as nossas duas formulazinhas. Vamos usar a Bhaskara primeiro, para encontrar o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui eu tenho que delta vai ser igual a B ao quadrado é quanto? É 1. 1, só substituir, ó. 1 ao quadrado menos 4 vezes quem é A? É 1. Vezes C. C é quanto? Menos 6. Agora é só resolver, ó. Delta vai ser igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Delta vai ser igual a 25. Olha só que coisa boa. Delta deu 25, então a gente já sabe quanto vai ser a raiz do delta lá na frente, ó. Agora eu vou usar aquela nossa segunda fórmula, que é a do x, para encontrar as raízes, ó. Eu tenho que x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Agora é só substituir, ó. X vai ser igual a quanto que vale b? B é 1, mas tem esse menos aqui que é o da fórmula. Então vai ser menos 1, mais ou menos raiz de delta. Quanto vale delta? 25. Sobre quanto? Sobre 2a. A vale quanto? A vale 1. Pronto, agora é só pegar e resolver o que dá para resolver. X igual a menos 1, mais ou menos. Quanto é a raiz de 25? 5 sobre 2. E agora a gente vai encontrar o nosso x' e x duas linhas. X', eu vou usar sempre o número, a continha de cima, que vai ser o mais, ó. X' vai ser igual a menos 1 mais 5 sobre 2. Eita.
sobre 2. E o x duas linhas vai ser menos 1 menos 5 sobre 2. E agora é só calcular. Ó. Menos 1 mais 5 dá 4 sobre 2, que dá 2. E menos 1 menos 5 dá, sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Pronto. Encontrei as raízes da minha equação. A solução, então, vai ser as raízes, né? Menos 3 e 2. Tranquilo? Bom, pessoal, então aqui a gente encerra a nossa revisãozinha, tá, desses 3 assuntos. O que eu indico para vocês? Pegue os exemplos que tem, pegue a lista de exercícios que nós fizemos e resolvam elas novamente, tá bem? Então, aqui eu encerro nossa aula, aí estão as redes sociais. Lembra de curtir e compartilhar, aí compartilhe o máximo possível nossos vídeos. Se inscreve lá no nosso canal, tá bem? E qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço para vocês e bom domingo.